Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A trágica história de uma jovem professora chamada Lassie Peterson. Este caso não só chocou o público com sua crueldade inimaginável e desumanidade, mas também serviu de precedente para a adoção de uma lei com o mesmo nome, conhecida como Lei Lassie Connor. Connor era o nome de seu filho ainda não nascido, que morreu junto com a mãe. A lei foi criada para proteger crianças da violência antes de nascerem e punir aqueles que infringem suas vidas e saúde. O caso em si não é único, mas o fato de uma mulher grávida ter sido abusada por alguém próximo, que deveria protegê-la e cuidar dela, é chocante e desconcertante. Vários documentários de TV foram feitos sobre o caso. Apesar das evidências circunstanciais e controversas, ninguém duvidou da culpa do réu, que com toda a sua atitude demonstrou não estar arrependido pelo que fez. Esta história é uma daquelas que causa arrepios, mas vamos tentar entender como aconteceu que um homem, considerado um exemplo de pai de família, de repente decidiu cometer tal atrocidade. Quem foi Lassie Peterson? Lassie Denise Peterson, de nome de solteira Rocha, nasceu em maio de 1975, em uma pequena cidade de Modesto, localizada na parte central do estado da Califórnia. Seus pais, Dennis Rocha e Sharon Anderson, se conheciam desde o ensino médio. O romance adolescente levou ao casamento e ao nascimento de 2 filhos, o filho mais velho Brandon e a filha Lassie. Curiosamente, a mãe nomeou a filha em homenagem a uma rainha da beleza local que ela mesma admirava. A família possuía sua própria fazenda, então, desde jovens, os filhos estavam acostumados a trabalhar no campo e a cuidar dos animais. Lassie era muito próxima da mãe e juntas cultivavam um maravilhoso jardim com flores e árvores frutíferas. Foi então que Lassie pensou em conectar seu futuro com esta ocupação e obter uma profissão especializada. Quando os filhos ainda eram pequenos, a família enfrentou uma crise. Por mais que os cônjuges tentassem, não conseguiram salvar o casamento e, em breve, se divorciaram oficialmente. Os filhos, por consentimento mútuo, ficaram morando com a mãe em sua cidade natal. 2 anos depois, Sharon se casou novamente com um amigo de juventude chamado Ron Gransky. Ron tratava os filhos de sua esposa como se fossem seus, e de fato, substituiu o pai biológico, que após o divórcio não se interessou muito pela vida dos herdeiros. A menina até começou a chamá-lo de papai, e alguns anos depois, o casal teve uma filha em comum, que foi chamada de Emily. Lassie cresceu como uma garota amável, sociável e aberta. Sempre tinha muitos amigos, estudava bem na escola e também era membro do time de líderes de torcida. Após concluir o ensino médio, a bela morena passou nos exames com sucesso e entrou na prestigiada Universidade Estadual da Califórnia. Ela não se esqueceu de seu sonho de infância e decidiu tornar-se designer de paisagens. Lassie sempre foi uma pessoa criativa, boa em desenhar, então achou a profissão escolhida ideal para si mesma. Quem é Scott Peterson? Scott Lee Peterson também é nativo da Califórnia, nascido na grande metrópole de San Diego, no sudoeste do estado, em 24 de outubro de 1972, na família de Jacqueline Helena Latton e Arthur Lee Peterson. O menino cresceu em uma família bastante abastada e, desde cedo, não teve que recusar nada. Seu pai tinha um negócio próprio relacionado à produção de materiais de embalagem, e sua mãe possuía uma loja de roupas de grife. Aliás, a boutique dela ficava em Hollywood, então muitos clientes regulares eram celebridades. Desde a infância, Scott começou a mostrar seu caráter difícil e gostava de estar no centro das atenções, não tolerava proibições ou recusas, e na escola era visto como um garoto mimado, caprichoso e até arrogante. Desde jovem, ele jogava golfe e até pensou em seguir carreira profissional nesse esporte. Nos tempos de escola, ele era amigo de Philip Mickelson, apelidado de Lefty, o futuro jogador de golfe profissional que, em 2012, foi classificado como o 2º melhor do mundo. Na adolescência, Scott estava entre os melhores atletas de San Diego. Após a formatura, o jovem se tornou estudante de uma das universidades do estado do Arizona, onde, como atleta promissor, teve metade dos custos pagos. Quando os filhos ainda eram pequenos, a família enfrentou uma crise. Por mais que os cônjuges tentassem, não conseguiram salvar o casamento e, em breve, se divorciaram oficialmente. Os filhos, por consentimento mútuo, ficaram morando com a mãe em sua cidade natal. 2 anos depois, Sharon se casou novamente com um amigo de juventude chamado Ron Gransky.
Ron tratava os filhos de sua esposa como se fossem seus, e de fato, substituiu o pai biológico, que após o divórcio não se interessou muito pela vida dos herdeiros. A menina até começou a chamá-lo de papai, e alguns anos depois, o casal teve uma filha em comum, chamada Emily. Lacey cresceu como uma garota amável, sociável e aberta. Sempre tinha muitos amigos, estudava bem na escola e também era membro do time de líderes de torcida. Após concluir o ensino médio, a bela morena passou nos exames com sucesso e entrou na prestigiada Universidade Estadual da Califórnia. Ela não se esqueceu de seu sonho de infância e decidiu tornar-se designer de paisagens. Lacey sempre foi uma pessoa criativa, boa em desenhar, então achou a profissão escolhida ideal para si mesma. Quem é Scott Peterson? Scott Lee Peterson também é nativo da Califórnia, nascido na grande metrópole de San Diego, no sudoeste do estado, em 24 de outubro de 1972, na família de Jacqueline Helena Latton e Arthur Lee Peterson. O menino cresceu em uma família bastante abastada e, desde cedo, não teve que recusar nada. Seu pai tinha um negócio próprio relacionado à produção de materiais de embalagem, e sua mãe possuía uma loja de roupas de grife. Aliás, a boutique dela ficava em Hollywood, então muitos clientes regulares eram celebridades. Desde a infância, Scott começou a mostrar seu caráter difícil e gostava de estar no centro das atenções, não tolerava proibições ou recusas, e na escola era visto como um garoto mimado, caprichoso e até arrogante. Desde jovem, ele jogava golfe e até pensou em seguir carreira profissional nesse esporte. Nos tempos de escola, ele era amigo de Philip Mickelson, apelidado de Lefty, o futuro jogador de golfe profissional que, em 2012, foi classificado como o segundo melhor do mundo. Na adolescência, Scott estava entre os melhores atletas de San Diego. Após a formatura, o jovem se tornou estudante de uma das universidades do estado do Arizona, onde, como atleta promissor, teve metade dos custos pagos pela universidade. No entanto, Peterson não conseguiu obter um diploma porque foi expulso por comportamento inadequado após uma festa regada a álcool com outros estudantes. Após alguns meses de reflexão e busca por um lugar adequado, o jovem se inscreveu na Universidade da Califórnia, onde inicialmente planejou estudar economia, mas depois mudou de ideia e se transferiu para a Faculdade de Agricultura. Desta vez, Scott abordou o processo educacional de forma muito séria e responsável, tornando-se um estudante exemplar, pois seus pais ameaçaram deixá-lo sem sustento se ele fosse expulso novamente. Scott e Lacey e uma história de amor. Os jovens se conheceram durante o período de estudos na universidade. Naquela época, Scott começou a trabalhar meio período em uma das cafeterias locais, onde também trabalhava como garçonete uma ex-colega de classe e amiga próxima de Lacey. Lacey frequentemente parava para comer algo e ver a amiga e, em algum momento, notou o jovem atraente. Scott também notou a sorridente morena e começou a dar-lhe toda a atenção possível. Um dia, quando Lacey foi à cafeteria e não viu sua amiga, decidiu perguntar a Scott o que havia acontecido. Eles rapidamente começaram a conversar, mas como Scott precisava trabalhar, Lacey escreveu seu número de telefone em um guardanapo para que pudessem se falar mais tarde. Scott ligou para ela naquela noite, e uma Lacey entusiasmada imediatamente disse à mãe que havia conversado com seu futuro marido. Alguns dias depois, ele convidou sua nova conhecida para um primeiro encontro, e Lacey prontamente aceitou. Vale notar que Peterson tinha outra paixão além do golfe e a pesca. Ele decidiu convidar Lacey para pescar em alto mar. Ela aceitou a oferta, mas acabou enjoando no barco, então o casal teve que voltar rapidamente para a costa. Vida familiar. Apesar desse primeiro encontro não tão bem-sucedido, o casal começou a se encontrar regularmente. Alguns anos depois, decidiram morar juntos. Scott, nessa altura, finalmente abandonou seus sonhos de carreira profissional no esporte e decidiu iniciar seu próprio pequeno negócio, com capital inicial ajudado por seus pais. No verão de 1997, após Lacey receber seu diploma, os amantes realizaram um casamento modesto no estilo tradicional, com vestido branco, véu e votos no altar. Eles convidaram apenas familiares e alguns amigos próximos para a celebração, que ocorreu no popular Soaring Mineral Springs Resort, localizado na costa do oceano na Califórnia. Após o casamento, o casal se estabeleceu na pequena cidade de San Luis Obispo, entre Los Angeles e São Francisco, onde decidiram abrir seu próprio bar esportivo. No entanto, a ideia foi problemática desde o início.
Havia rumores de que os pais de Scott ajudaram novamente com a implementação do plano de negócios, mas eles mesmos negaram isso mais tarde, dizendo que seu filho era um empresário ruim, algo que perceberam enquanto ele ainda estava na universidade. De qualquer forma, o negócio do casal realmente não foi muito bem no início. Eles constantemente tinham problemas, tanto com o estabelecimento quanto com a administração, mas aos poucos conseguiram estabilizar a situação. O número de visitantes aumentou com o tempo e, em 2000, quando os Petersons decidiram vender o estabelecimento, ele já era considerado um local bastante conhecido e popular. O casal decidiu se mudar para a cidade natal de Lassie para criar raízes e ter filhos. Eles compraram uma casa pequena e acolhedora em um bom bairro, compraram um carro, adquiriram um cachorro e, cerca de um ano depois, Lassie contou ao marido a feliz notícia, que em breve seriam pais. Naquela época, Lassie havia decidido mudar de profissão e conseguiu um emprego em uma escola local como professora de arte. Seu marido teve mais dificuldade em encontrar um emprego e acabou aceitando um trabalho em uma empresa de fertilizantes orgânicos. Lassie se esforçava para ser uma esposa impecável, criando conforto e paz em sua nova casa. Ela mantinha tudo em perfeita ordem, gostava de cozinhar, adorava receber convidados e tinha um belo jardim florido no gramado. Scott parecia apoiar sua esposa em tudo, e de fora, eles pareciam o casal perfeito. A notícia da chegada do bebê também foi recebida com alegria, e quando o casal descobriu que teriam um menino, começaram a escolher um nome para ele. Decidiram chamar o filho de Connor, e todos estavam certos de que eles aguardavam ansiosamente a chegada do bebê. O desaparecimento de uma professora grávida. Em 24 de dezembro de 2002, Lassie, que estava grávida de 8 meses, desapareceu misteriosamente. Os primeiros a se alarmarem foram a mãe e o padrasto de Lassie, que não conseguiram contatá-la o dia todo. Ela não atendia o telefone nem retornava as ligações, algo incomum para ela. Como se descobriu, o marido também não sabia do paradeiro da esposa. No dia anterior, ela havia visitado os pais e o salão de beleza onde sua irmã Amélia trabalhava. Ela estava de bom humor, preparando-se para as celebrações de Natal e Ano Novo. Na manhã do desaparecimento, Lassie supostamente saiu para passear com o cachorro, mas algumas horas depois, os vizinhos encontraram o cachorro dos Petersons vagando, a coleira suja arrastando-se atrás dele. Na época, ninguém suspeitava de nada errado. O vizinho que encontrou o cachorro pensou que ele havia escapado, então o levou para o quintal da casa dos donos. Perto da noite, os pais preocupados ligaram para a polícia e relataram o desaparecimento, pedindo que as buscas começassem imediatamente, pois Lassie estava grávida e, se estivesse em apuros, precisava de ajuda o mais rápido possível. Mas nem naquele dia, nem no seguinte, ela foi encontrada. Um dia depois, a notícia do desaparecimento da professora local se espalhou pela cidade e centenas de voluntários se juntaram às buscas por ela. As pessoas vasculharam a área, colaram cartazes com retratos da garota e organizaram páginas de busca nas redes sociais, onde postaram informações detalhadas sobre os sinais da mãe desaparecida. O padrasto, o irmão mais velho e a irmã mais nova de Lassie apelaram a todos os interessados na televisão, pedindo ajuda nas buscas e compartilhando qualquer informação útil, oferecendo até mesmo uma recompensa. Exceto que Scott se comportava de maneira estranha e até suspeita. Ele não participou das conferências de imprensa, não estava muito interessado nos resultados das buscas e não parecia particularmente preocupado. Segundo o investigador que cuidou do caso, o comportamento do Sr. Peterson deixou suspeito desde o início. Ele estava assustadoramente calmo e as perguntas do policial o irritavam. Ele mesmo não fazia perguntas, comportava-se de maneira arrogante e, o mais interessante, confundia suas declarações, mudando-as repetidamente. Scott foi a última pessoa a ver sua esposa no dia de seu desaparecimento. Segundo ele foi ao campo de golfe pela manhã para se exercitar e jogar, enquanto sua esposa ficou em casa, planejava passear com o cachorro e fazer uma limpeza. Quando voltou para casa, encontrou o cachorro no quintal, mas Lassie não estava em lugar nenhum. Scott não procurou a polícia porque pensou que sua esposa estava visitando seus pais, mas, mais tarde, quando ela ainda não apareceu, ficou preocupado e ligou para a casa da sogra, onde foi informado que Lassie não havia ido até lá. E foi aí que surgiram as primeiras inconsistências no testemunho de Scott. Primeiro, ninguém pôde confirmar seu álibi, pois ele não havia sido visto no campo de golfe. Em segundo lugar, o sogro afirmou, e isso foi confirmado mais tarde pelas conversas gravadas, que ele mesmo ligou para Scott quando procurava por sua enteada, mas ele respondeu que não tinha ideia de onde ela poderia estar.
Peterson então mudou rapidamente de tática e afirmou que havia desistido de jogar golfe, decidindo em vez disso ir pescar em um local isolado no porto de Berkeley. Ele atribuiu a confusão sobre as ligações telefônicas ao fato de que todos os parentes estavam nervosos e não conseguiam se lembrar de quem havia ligado para quem ou quando. Durante a inspeção da casa do casal, um detalhe bastante estranho e assustador foi descoberto, e a bolsa da desaparecida Lassie, que continha suas chaves de casa, telefone e algum dinheiro. São coisas que ela certamente não teria deixado em casa, mesmo indo dar uma volta no parque mais próximo com o cachorro. Como ela trancaria a porta da frente? Essa nuance foi alarmante e levantou suspeitas de que Lassie não havia desaparecido em algum lugar na rua, mas havia sumido de sua própria casa. Uma descoberta macabra. Em 13 de abril, quase 4 meses após o desaparecimento da professora grávida, pescadores locais notaram algo estranho nas rochas da Baía de São Francisco e decidiram se aproximar para examinar a descoberta. Como se constatou, sua atenção foi atraída pelo corpo de um bebê que havia sido levado à costa. O corpo do menino mal havia sofrido decomposição, mas estava gravemente desfigurado, aparentemente devido ao fato de ter sido arremessado pelas ondas contra as rochas por um longo tempo. Seu cordão umbilical não estava cortado, mas parecia ter sido arrancado. Um dia depois, em outra parte da baía, a alguns quilômetros de onde o bebê foi encontrado, o corpo severamente decomposto de uma jovem mulher foi encontrado. O cadáver estava tão desfigurado que não foi imediatamente reconhecido como restos humanos. O mais horrível era que o corpo estava sem cabeça e com a maior parte de seus membros ausentes. Só restavam alguns fragmentos de roupa no corpo, incluindo um sutiã de maternidade especial. A identificação do corpo foi possível apenas através de exame de DNA. Segundo os criminalistas, o bebê estava bem preservado apenas porque todo esse tempo ele esteve no útero, mas no processo de decomposição o corpo rejeitou o feto. De acordo com as testemunhas que encontraram o menino, algo estranho, parecendo uma fita ou corda, estava enrolado em seu pescoço e havia um grande corte em seu corpo. Embora os resultados da autópsia nunca tenham sido oficialmente publicados, os especialistas afirmaram que o corte foi resultado do corpo ser arremessado contra uma rocha afiada pelas ondas e que o laço ao redor de seu pescoço era apenas lixo. Durante toda a investigação e busca, Scott permaneceu em liberdade. Além disso, os pais de Lassie defenderam ativamente seu genro nos primeiros dias, chamando-o de marido ideal e dizendo que a união deles era feliz, baseada em amor e confiança. Mas quanto mais a polícia descobria sobre esse cara, mais suspeito ele parecia. Logo ficou claro que Peterson traía constantemente sua esposa e seu primeiro caso extraconjugal ocorreu quase imediatamente após o casamento, antes mesmo do casal se mudar para Modesto. Mais tarde, ele teve muitas outras amantes, a quem mentia sobre não ser casado ou ser recentemente viúvo. No outono de 2002, Scott conheceu uma loira encantadora chamada Amber Frey em um encontro às cegas. A garota trabalhava como massagista e criava uma filha pequena sozinha. Ela procurava um parceiro de vida que a amasse e aceitasse junto com sua filha, e o atraente e educado Scott imediatamente a cativou. Os sentimentos foram mútuos. Scott admitiu quase imediatamente que havia ficado viúvo recentemente e que o próximo Natal seria o primeiro que passaria sem sua amada esposa falecida. Amber o consolou o melhor que pôde e, a partir daquele dia, eles começaram a se comunicar quase diariamente. Logo, Scott informou sua amante que poderiam morar juntos após as festas e o casal começou a planejar um futuro juntos. Scott notou que nunca queria ter filhos e pretendia seriamente passar por um procedimento de esterilização, vasectomia, mas ao mesmo tempo estava disposto a criar a filha de Amber como sua própria. Tudo estava bem até que Amber acidentalmente viu uma reportagem na TV sobre o desaparecimento de uma professora local grávida. Apesar de o marido da mulher desaparecida não dar entrevistas e não aparecer nas câmeras, a transmissão mostrou fotos de Lassie e Scott juntos, nas quais Amber reconheceu seu amante. Outra característica curiosa foi o fato de que Scott, logo após o desaparecimento de sua esposa, mudou radicalmente sua aparência, deixando crescer a barba e descolorindo seu cabelo e barba naturalmente escuros. No início, Amber não conseguia acreditar no que via e esperava estar imaginando coisas, mas logo se convenceu de que estava namorando o mesmo cara. Ela imediatamente foi à polícia e contou tudo, até concordando em gravar suas conversas telefônicas. Durante uma de suas conversas, Amber se perguntou por que Scott havia contado a ela que era viúva algumas semanas antes de sua esposa desaparecer. Scott deve ter percebido que algo estava errado, mas foi evasivo.
Assim que os corpos da mãe e da criança mortas foram descobertos, surgiu a questão de prender imediatamente Scott como o principal suspeito. Apesar da falta de provas concretas, havia uma grande probabilidade de Scott tentar deixar o país. Na verdade, era exatamente isso que ele ia fazer, mas felizmente não teve tempo. O viúvo foi detido em 18 de abril de 2003, mas recusou-se categoricamente a admitir sua culpa. Ao mesmo tempo, sua casa, garagem e carro foram revistados detalhadamente com resultados assustadores. Micropartículas do sangue seco de Laci foram encontradas em ferramentas na garagem e no porta-malas do carro. Os especialistas encontraram vários fios de cabelo da mulher morta no fundo do barco pesqueiro. As roupas que Scott usou naquele dia fatídico já haviam sido descartadas há muito tempo, e a casa havia passado por diversas limpezas gerais com a ajuda de serviços de limpeza. O próprio edifício já havia sido colocado à venda. A parte mais difícil da investigação foi a impossibilidade de estabelecer a data exata da morte de Laci, o que impossibilitou a verificação do álibi do suspeito. A investigação também foi dificultada por vestígios de cimento encontrados na garagem, no porta-malas e no barco de Peterson. Acreditava-se que o material servia de base para uma âncora caseira com a qual ele queria se desfazer do corpo para que nunca fosse encontrado. Embora não houvesse provas diretas contra Scott, ele foi considerado culpado de 2 acusações de assassinato em primeiro e segundo graus. Apesar da defesa vigorosa e bastante confiante dos advogados, quase ninguém duvidou da culpa de Scott. A principal prova foi o seu comportamento. Não ficou entusiasmado nem chateado, não participou da busca, apressou-se em se livrar das provas, colocou à venda a casa e o carro da esposa quase imediatamente após o desaparecimento dela, mudou de imagem e estava planejando deixar o país com sua amante. O investigador Jonathan Boeller, que estava no caso desde o desaparecimento de Laci, disse no tribunal que não teve dúvidas sobre a culpa de Peterson desde o início, percebendo isso após sua primeira conversa com ele. O tribunal inicialmente impôs a pena de morte como punição, mas após uma série de recursos, a sentença foi alterada em 2021 para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O pagamento do seguro de $250.000 pela vida de Laci, originalmente atribuído em favor de Scott, foi redirecionado pelo tribunal para a mãe do falecido. Este caso de grande repercussão horrorizou o público e levantou a questão da proteção dos nascituros da violência, levando à aprovação da Lei Laci Connor na primavera de 2004, com os pais e a irmã da falecida presentes na assinatura. 3 anos após a tragédia, Sharon Rocha publicou um livro biográfico dedicado à filha e ao neto intitulado A Em Memória de Laci e a História de Amor, Perda e Justiça de uma Mãe. Todo o dinheiro arrecadado com a venda da publicação foi doado para instituições de caridade, e o livro em si ficou entre os mais vendidos de não-ficção americana. O marido de Sharon e padrasto de Laci, Ron Gransky, faleceu na primavera de 2018 de ataque cardíaco pouco antes de outra audiência no tribunal. Ele foi enterrado ao lado de sua amada enteada e neto. O próprio pai de Laci faleceu em dezembro do mesmo ano. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.